Vamos a mais uma questão de vestibular que envolve o conhecimento de cálculo estequiométrico, novamente. É uma questão de química, mas envolve mais matemática do que química, né? Então vamos lá, ó. A análise de um amálgama usado na restauração de dentes revelou a presença de 40% em massa de mercúrio. Prata e estanho completam os 100%. Um dentista que usa 1 grama desse amálgama em cavidades dentárias de um cliente está, na realidade, usando quantos gramas de mercúrio? Quantos átomos de mercúrio estão sendo colocados nas cavidades dentárias? Dados do exercício, massa atômica do mercúrio, 200 unidades de massa atômica e constante de Avogadro, 6,0 vezes 10 a 23. Então, olha só. Primeira pergunta do exercício é um dentista que usa 1 grama desse amálgama está usando quantos gramas de mercúrio? Então, olha só. Eu sei que não importa qual vai ser a massa, né, do amálgama, 40% é mercúrio. Então, eu só preciso saber quanto é 40% de 1 grama, que é o que ele está usando, certo? Isso aqui é super simples, tá? 40%, se a gente escrever na forma de número decimal, é 0,4. Na matemática, o D vira vezes e 1 grama. Então, ó, 0,4 vezes 1 é o próprio 0,4, certo? Então, em 1 grama desse amálgama, eu tenho 0,4 gramas de mercúrio, tá? Essa é a primeira parte do exercício. A segunda pergunta do exercício é quantos átomos de mercúrio estão sendo colocados. Então, eu preciso descobrir quantos átomos de mercúrio tem em 0,4 gramas de mercúrio. O que ele me deu de informação é o seguinte, ó. A gente sabe que 1 mol de átomos de mercúrio equivale a 6 vezes 10 a 23 átomos de mercúrio, certo? Então, olha só, quando eu tenho 1 mol, ou seja, 6 vezes 10 a 23 átomos de mercúrio, eu tenho a massa molar, né? Que é só usar a massa atômica, mas pensando em 1 mol, tudo bem? Então, 1 átomo de mercúrio tem uma massa de 200 unidades de massa atômica, mas 1 mol de átomos de mercúrio tem 200 gramas, certo? Então, eu quero saber quantos átomos tem em 0,4 gramas de mercúrio. Tudo bem? Então, vamos colocar isso aqui, ó, em linguagem matemática, ó. 6 vezes 10 a 23 dividido por x igual a 200 dividido, vou colocar isso aqui em notação científica, tá? Que fica 4 vezes 10 elevado a menos 1. Para facilitar um pouquinho, eu consegui fazer uma simplificação mais tranquila, tá? Vou simplificar o 200 como 4. Vou dividir por 4, ó. 4 dividido por 4, que dá 1. 200 dividido por 4, que dá 50, certo? Aí eu vou multiplicar em cruz, ó. Então, eu vou ter 50 vezes o x, que é igual a esse vezes esse. Então, vai dar 6 vezes 10 a 23 vezes 10 a menos 1. Aqui eu vou fazer a propriedade das potências, né? Eu vou fazer só isso nesse passo. Então, mantém a base, soma os expoentes. 23 mais menos 1 é 23 menos 1, que dá 22. E aí, eu vou passar o 50 dividido. Então, 6 vezes 10 elevado a 22 dividido por 50. Eu vou precisar fazer essa continha, né? 6 dividido por 50, que parece horrível, mas não é tanto assim. Vamos fazer, ó. 6 dividido por 50. Aí começamos assim. Quantas vezes o 50 cabe no 6? Nenhuma, né? Então, cabe 0 vezes. Eu ponho a vírgula aqui e ganho direito a um 0 aqui. Aí, o 50 vai caber uma vez no 60, né? Uma vez 50 é 50 mesmo. Subtrai aqui, temos uma diferença de 10. Eu já tenho vírgula no resultado, então, no resto nunca cabe, né? O primeiro 0 aqui nesse resto é de brinde. Não precisa pôr vírgula, não precisa pôr 0 aqui, não precisa nada. O primeiro 0 vem de graça.
Aí, ó, o 50 vai caber 2 vezes no 100. 2 vezes 50 é o próprio 100. E aí, resta o zero. Ó, a minha continha deu 0,12, tá? Então, isso aqui dá 0,12 vezes 10 elevado a 22. Mas a gente precisa colocar em notação científica, tá? Essa é uma questão escrita, não é uma questão de múltipla escolha. Então, a resposta, o formato da resposta tem que ser certinho mesmo. Então, notação científica, que é esse primeiro número, ele precisa estar entre 1 e 10. Então, eu vou colocar o 0,12 no formato de 1,2. Aí, eu vou mudar aqui, né? Ó, eu aumentei o número, certo? De 0,12 para 1,2 o número ficou maior, né? Então, eu aumentei o número uma casa decimal. Então, eu subtraio 1 daqui. Tá? E isso aqui, ó, o que foi que a gente descobriu? Volta lá na regra de 3 que a gente montou, ó. O X é átomos de mercúrio. Então, isso aqui, ó, átomos de mercúrio. Tudo bem? A primeira parte do exercício, 0,4 gramas de mercúrio. E a segunda parte do exercício, 1,2 vezes 10 elevado a 21 átomos de mercúrio.